Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui hoje no nosso 8º dia de Techuvá. Estamos progredindo, né? Passamos para o primeiro ciclo e agora entrando no segundo ciclo desses 30 dias. Sendo que vamos fazer esses 30 dias de Techuvá, 10 dias de tribunais, para entrar então em Yom Kippur, que é o dia mais... talvez uma das festas mais importantes que você vai encontrar. Apesar de não ser uma festa de comemoração, mas uma festa de reflexão, uma festa de que nós vamos nos apoiar espiritualmente para crescer e assim estar em desenvolvimento espiritual, elevando a nossa alma todos os dias. E é importante a gente falar, gente, que o esforço, né, que eu tenho para cumprir as mitzvot, para os mandamentos, para trazer essa realidade espiritual para a minha vida. Às vezes a gente quer se excusar, né? Falando assim, é muito pesado determinada coisa. Será que vale a pena alguma coisa, alguma mudança, alguma transformação? Na verdade, às vezes nós pensamos que é muito pesado um fardo e queremos que as coisas sejam mais leves. Mas a verdade é que o esforço que eu tenho para cumprir um mandamento, ele é muito menor do que a consequência por não cumprir. Então eu tenho que pensar isso, eu tenho que retesar isso na minha vida, para entender que quando eu me esforço, quando eu me empenho em fazer cumprir o propósito, fazer cumprir o mandamento, em me abster de determinadas coisas, isso é muito mais poderoso, ou seja, é muito mais grandioso para a minha alma, porque isso vai trazer uma repercussão de graça sobre a minha vida e eu vou ter que me deparar com muito menos consequências. Então, o esforço, por mais que eu tenha que me empenhar para cumprir o mandamento, por mais que eu tenha que me preparar para cumprir o mandamento, ele é muito mais tranquilo e isso é muito mais fácil fazer do que apenas não cumprir e depois eu ter consequências sobre isso. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso me abster. Eu não posso apenas responsabilizar as circunstâncias, responsabilizar a pessoa, responsabilizar a minha própria fragilidade. Muitas pessoas até colocam assim, não, Jesus não pecou porque ele era Jesus, né? E eu sou apenas um homem. E coloca essa posição espiritual como um escudo de defesa para não cumprir mandamentos. E tenta se justificar. O esforço que eu tenho para justificar não vai fazer eu superar as consequências dos meus pecados. E a verdade é essa, eu preciso entender isso. Às vezes nós nos esforçamos muito mais para nos justificar, para racionalizar uma ação negativa, do que de fato nós nos esforçamos para cumpri-las. Então, eu preciso entender que a cada nível a qual eu cresço diante do Senhor, uma responsabilidade também aumenta. O próprio Jesus fala, aquele que é muito dado, é muito cobrado. Então eu preciso entender que quando eu transgredir, quando eu negligenciar uma mitzvot ou um mandamento, isso vai me trazer um peso de julgamento também sobre a minha vida. Então não adianta só pensar que a minha fragilidade permitiu que eu fizesse isso, que de repente, eu sou fraco. Tem muitas pessoas que falam que são... que não puderam resistir ao pecado por conta da fraqueza. E na verdade, vão passar e parar e receber consequências muito graves quanto a esse pecado, quanto a essa transgressão. Por isso eu preciso entender que eu preciso, de uma forma ou de outra, me motivar a respeitar aos preceitos. Eu preciso andar em um mover de motivação. Ou seja, não é a minha justificativa que vai me defender diante de Deus. Não, eu não posso colocar-me numa posição em que eu vou entrar como aquele que se coloca como como aquele que vai esperar uma muleta, uma base, uma calção para sua fragilidade, porque às vezes não conseguiu resistir a uma tentação. E isso é muito importante entender, porque quanto mais eu conheço, muito mais eu vou ser cobrado. Então nós precisamos ter esse empenho, precisamos nos motivar as pessoas,
a cumprir os mandamentos, a fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Por quê? O Yom Kippur chega. Yom Kippur chega. Não adianta eu negligenciar essa data e pensar que ela nunca vai chegar. São 40 dias a qual nós estamos buscando o Senhor para que o Yom Kippur chegue. Então, mas esses 40 dias passaram, eu nem vi. Queridos, são 40 dias. Ou seja, tem um início e tem um fim. Se fosse talvez um tempo prolongado, vai ser quando? E aí que está a problemática, né? Muitas pessoas ficam aí, Jesus vai voltar, mas vai voltar quando? Nunca volta. E aí é o tempo prolongado e as pessoas acabam se excusando porque elas já esperaram demais. E na verdade não é uma questão de esperar demais ou esperar de menos, mas é uma questão de cuidar da sua própria vida espiritual para receber o julgamento, para receber algo que vem do juízo de Deus. Então, Yom Kippur representa juízo. E quando eu me preparo para Yom Kippur, eu sei que eu tenho um início e tenho um fim. Eu começo primeiro de Elul e eu vou até 30 de Elul em arrependimento, 10 dias em tribunais, e que eu vou apresentar minhas causas diante de Deus. Eu vou apresentar-me também como aquele que vai ser, aquele que aguarda uma absolvição. Então eu vou chamar o meu advogado, que é Cristo, né, para que ele possa me absolver em Yom Kippur. Então eu negligencio esses 40 dias e depois eu entro diante de Deus e falo assim, Senhor, eu não sabia, eu não posso fazer isso. Yom Kippur é importante, então eu preciso entender, eu preciso me motivar a estar nesses 40 dias. Então, queridos, o Yom Kippur chega para todo mundo. E nós temos que respeitar e nos motivar, porque eu não posso aguardar ninguém a minha própria motivação. Tá bom? E nem esperar de ninguém que me motive. Eu sou o fator motivador que vai me levar a Yom Kippur. Eu não posso colocar Deus como minha muleta para que Ele possa me impulsionar. Depende de mim. Yom Kippur é uma festa que eu entrego para Deus. E por isso depende de mim essa motivação. Tá bom? Vamos orar então, entrando no portal de meio-dia. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Tomamos a chave desse tempo nas mãos para que nós possamos prosperar. Amém, querido? Pai eterno, em nome de Yeshua, nós entramos agora nesse portal do sul, Senhor, pedindo que o Senhor venha levantar agora escudo de oração e enviar seus anjos deste portal para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar, Senhor. Ativa, Senhor, sujeitando toda a hoste maligna, toda a frequência maligna à tua vontade, ao teu poder, à tua graça, e que o Senhor possa proibir toda a atuação das trevas contra as nossas vidas, que toda onda de iniquidade possa ser paralisada. Nós rejeitamos agora o sol de injustiça, o sol de iniquidade que nos castiga, e, Senhor, em nome de Jesus, anulamos toda a mortandade que assola o meu dia. Em nome do Senhor também chamamos as bênçãos do sul para que possam nos cobrir, nos proteger e nos resguardar. E também chamamos a sombra protetora do Senhor sobre nós, para que o Senhor possa trazer as bênçãos celestiais, as bênçãos da terra, as bênçãos do seio e as bênçãos da Madre. Abençoamos a Israel, abençoamos a Jerusalém, abençoamos a tua igreja, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco nesse tempo, nos cedendo a unção de Rubem, Simeão e Gade, para que nós possamos produzir e possamos crescer nesse tempo, recebendo os frutos que nós nunca recebemos, as bênçãos que nós nunca recebemos. Também, Senhor, que os seus ministros possam nos abençoar nesse tempo, trazendo com que nós multipliquemos, Senhor, nós prosperemos, e também, Senhor, a sua mão, eu creio que irá fazer tudo isso através da sua operacionalidade na vida dos teus servos, e que o nome do Senhor venha ser glorificado através dessa estação que nós rompemos, e esses dias, Senhor, o Senhor possa receber as nossas orações, o nosso temor, para que nós não possamos estar sendo aprisionados pelas mãos dos inimigos, e nós rompemos toda a cadeia temporal, e corrompemos todo o ciclo, não estamos aprisionados, chamamos fogo sobre as nossas pernas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, shalom, shalom, e até amanhã, se Deus quiser.